Salvador. 10h39, CBN Salvador. 4 horas, hoje é dia 4 de novembro, dia 4 de novembro de 2023, no sábado. E o nosso primeiro convidado de hoje, para a nossa entrevista, é o Dr. Marcelo Vicente, ele que é advogado tributarista, é professor universitário, mestre em Direito Tributário pela PUC, responsável pelos perfis aí. Ele tem aí o Instagram, no YouTube, Prof. Marcelo Vicente no Instagram, né? E agora, já podemos? Pronto. São 10h39, vamos começar. Entrevista. Começaram a nossa entrevista de hoje falando com o doutor Marcelo, ele que é advogado tributarista. Doutor Marcelo, nosso muito obrigado, se eu disponibilizar aí em pleno sábado um horário para falar conosco, aos nossos ouvintes, falar de um assunto que muita gente desconhece, até porque o nosso mercado tributário, nosso arcabouço tributário é complicadíssimo, pouquíssimas pessoas conhecem ou entendem bem deste assunto. Bom dia, doutor Marcelo, tudo bem com o senhor? Bom dia, tudo bem. Eu que agradeço pela oportunidade de participar em pleno sábado. Para mim é uma honra, uma gratidão poder participar, poder estar trabalhando nessa manhã de sábado aqui em Santos, chuvosa, mas que agora deu para abrir um solzinho. Mas estamos aqui às ordens sempre e é com grande satisfação que eu participo do programa aqui da CBN. Muito obrigado, doutor. São Paulo que está debaixo choveu muito durante esses dias. Doutor Marcelo Vicente, advogado tributarista, nós vamos falar sobre os aspectos das transações tributárias individuais. Primeiro passo, para ficar mais fácil, eu queria que o senhor dissesse de uma linguagem mais simples, sobre o que se tratam as transações tributárias. O que é isso? Muito bem. As transações tributárias são uma modalidade recente, por assim dizer, né? Porque elas surgiram agora em 2020, em plena pandemia, né? Quando estávamos aí no auge da pandemia da Covid. As transações tributárias surgiram como uma nova oportunidade dos contribuintes negociarem os seus débitos com o fisco, né? Porque o que se sabe, o que se tem hoje, e tanto é verdade que está em pauta uma reforma tributária, o que nós temos hoje aqui no Brasil é uma legislação tributária complexa e um Estado deficiente no processo de arrecadação. Daí surgem as demandas, surgem os litígios tributários, que nada mais é do que a consequência pela inadimplência. Então, o que nós mais temos no país são pessoas que não pagam os seus impostos de forma correta, não pagam em dia seus impostos. E o Estado, tendo ciência dessa situação, instituiu, através de leis no sentido estrito, criadas pelo Congresso Nacional, instituiu as chamadas transações tributárias, que são uma forma de proporcionar ao contribuinte uma negociação com benefícios para que ele pague as suas dívidas tributárias e volte a contribuir, e com isso tenha a sua atividade econômica também restabelecida, né, que foi muito prejudicada não só pela situação econômica, essa crise econômica permanente que a gente vive no Brasil, como também foi afetada até pela própria pandemia, né? Certo, doutor, por que nesse momento, somente agora, está se falando tanto sobre esse assunto de transações tributárias, que não era comum, assim, a gente não ouvia, essa não era uma expressão muito comum ao longo do tempo, é algo novo? Sim, as transações tributárias, elas surgiram para substituir o que provavelmente tanto você, quanto os ouvintes, quanto os demais empresários, quanto os empresários de uma forma geral e quanto os profissionais da área costumavam ouvir, que são chamados refis. O que eram os refis? Os refis eram os programas de parcelamento que eram constantemente criados pelo governo federal e também pelos governos dos estados, dos municípios, com o mesmo objetivo, que era de conceder aos contribuintes o direito de parcelar as suas dívidas com descontos.
E esses parcelamentos, eles eram concedidos de forma indiscriminada, ou seja, aquele bom pagador era beneficiado, o mau pagador era beneficiado, o sonegador fiscal era beneficiado, aquele que não se importava em contribuir contributos para o governo era beneficiado. Então, esse formato de concessão de benefícios pelo governo privilegiava o mau pagador. Então, era muito comum nós termos planejamentos tributários, entre aspas, que se resumiam em não pagar tributos. E esses mal contribuintes eram tão beneficiados quanto aqueles que pagavam em dia, mas que tinham problemas econômicos e acabavam deixando de pagar. Já as transações tributárias são um formato diferenciado, criado por lei, com o objetivo de beneficiar, no mais das vezes, aquele contribuinte que efetivamente não tem capacidade para pagar os seus tributos em dia. Aquele contribuinte que demonstra, através de demonstrativos contábeis, através de demonstrativos econômicos, essas transações elas visam beneficiar esses contribuintes que efetivamente estão em uma situação econômica negativa. E através das transações, e aí no caso as transações chamadas individuais, são aquelas que mais se aplicam para esses contribuintes. Por quê? Porque eles vão ter a oportunidade efetiva de conversar com o fisco. Eles terão a oportunidade efetiva de negociar com a Fazenda a melhor forma, a forma mais adequada, a forma mais econômica para pagar suas dívidas. Então, por que está se falando muito nesse assunto hoje? Porque é um novo formato que faz com que haja entre contribuinte e Estado a consensualidade, que é o que a gente tem que buscar. Eu, como advogado, por exemplo, sempre busquei entre os meus clientes, e como eu sou advogado tributarista, eu sempre procurei buscar entre os meus clientes e o fisco uma negociação. Porém, essas negociações, até antes do surgimento da transação tributária, era impossível. Você não tinha como sentar na mesa para conversar com o procurador do Estado, porque ele tinha um poder rigorosamente vinculado. Ele não podia abrir mão de nada. Agora, com a lei das transações tributárias, existe a possibilidade de o contribuinte, acompanhado do seu advogado, acompanhado do seu administrador, acompanhado do seu contador, comparecerem à Fazenda Nacional, né? E aí a gente fala comparecer no sentido lato da coisa, né? Porque hoje em dia tudo é através de reunião de videoconferência, né? Nada impede que a reunião seja feita presencialmente. Então, hoje é possível haver uma negociação entre contribuinte e Fazenda para que de comum acordo se estabeleça a melhor forma daquele contribuinte devedor pagar a sua dívida. A ideia, ao que nos parece, é ter mais justiça com aqueles que devem por uma circunstância, pelos momentos que nós vivemos, diferente daqueles devedores costumados, né? Que simplesmente não pagam. Né? É mais justo, seria isso, né? Essa é a ideia. Esse é o objetivo. E além de proporcionar uma maior justiça entre as partes, né, na negociação, como você pode sentar para negociar e você pode demonstrar documentalmente a sua condição, acaba trazendo uma maior flexibilização do Estado e, com isso, contribuir com a justiça. E mais, a redução do litígio. O grande objetivo da lei é fazer com que diminua a quantidade de processos que estão no judiciário. Então, a gente quer, com as transações tributárias, procurar reduzir a litigiosidade e aumentar a consensualidade. O que é isso? Acordo. Temos que fazer acordos, acordos amigáveis. Ao invés de ir para a justiça e colocar o Poder Judiciário como intermediário da negociação, fazermos a negociação diretamente, sem a participação do juiz. Nós estamos conversando aqui com o doutor Marcelo Vicente, ele é advogado, tributarista, professor universitário, mestre em Direito Tributário pela PUC de São Paulo, responsável pelos perfis no Instagram, Prof. Marcelo Vicente, e também no YouTube, que gentilmente está nos atendendo hoje, em pleno sábado, para falar sobre transações tributárias individuais, que é o que a gente conhecia como refis, né? Mudou aí a nomenclatura de alguma forma, mudou também o modelo, mas doutor,
A gente percebe que o comerciante, o pequeno, o médio comerciante, ele tem uma dificuldade muito grande na sua relação tributária. Primeiro que é um emaranhado de coisas, é complexo demais, e ele está sempre no vermelho. Ele entende muitas vezes que contratar um profissional para cuidar disso é custo, mas na verdade não é custo. Do jeito que estão as coisas, é um investimento importante. Todas as empresas, seja do pequeno, médio, o grande não que já faz isso, deveria ter um advogado tributarista para orientar, não é isso? Sem dúvida, Luiz Henrique. Qualquer tipo de empresa, seja a pequena empresa, a microempresa, a empresa de pequeno porte, ou as grandes empresas também, e principalmente, mas todos os empresários, todos os empreendimentos devem necessariamente contar com um profissional para lhes assessorar nessas questões tributárias. E a razão aí, a gente pode resumir em uma única: a complexidade do sistema tributário. E mais, não pensem os ouvintes, que a reforma tributária que está para ser aprovada, se é que ela vai ser aprovada, vamos torcer para que isso aconteça, vai resolver o problema de uma única vez. Porque estaremos em uma fase de mudança, a gente vai estar numa fase de alteração complexa da legislação que já é complexa. Ou seja, se o objetivo é fazer uma reforma, não é da noite para o dia que a gente vai conseguir ter resultados favoráveis. Então, todos os empresários, o micro, o pequeno empresário, o grande empresário, enfim, até mesmo as pessoas físicas, né? Eu, por exemplo, tenho inúmeras pessoas físicas de clientes que têm problemas tributários, né? Então, pessoas muitas vezes que administram imóveis próprios, pessoas muitas vezes que estão abrindo negócios, né? Empreendendo, não sabem absolutamente nada sobre o complexo sistema tributário brasileiro. Então, qualquer pessoa, seja o médio empresário, o pequeno empresário, o microempreendedor, tem que ter um profissional cuidando da gestão tributária dele. Porque primeiro que ele não tem tempo para fazer isso. Segundo que ele não sabe fazer. Né? Se para nós, profissionais, temos que estar conectados 100% do tempo com as alterações legislativas, as decisões jurisprudenciais, as consultas e todo o emaranhado de coisas que envolvem o direito tributário, imagine se um empresário tem condição de fazer isso. Então, é absolutamente importante que tenha uma pessoa de confiança para cuidar da gestão tributária da empresa e mais, da gestão do passivo fiscal, né? Porque é muito pouco provável, isso pela experiência que eu tenho. Eu desde 1996 eu trabalho com direito tributário e desde 2000 eu trabalho com gestão do passivo fiscal. Não existe uma única empresa que não tenha problema tributário. É impossível, é impossível. Se você encontrar uma empresa que está redonda do ponto de vista tributário, essa empresa tem que ser premiada. O comerciante, de modo geral, ele desconfia muito toda vez que vem alguma coisa do governo, porque o governo é muito bom para arrecadar, mas é muito ruim para prestar o serviço como deveria, e isso gera uma certa desconfiança. Mas de que modo as empresas, os contribuintes de modo geral, os profissionais que atuam nessa área, eles podem obter alguma vantagem? Se não tiver um profissional acompanhando, dificilmente ele vai conseguir enxergar isso naquele emaranhado de informações, né, doutor? Exatamente. Tanto na gestão tributária da empresa, onde é necessário que sejam encontradas soluções, não só soluções econômicas, porque quando a gente fala muitas vezes em planejamento tributário, em gestão tributária, a gente pensa naquela expectativa de obtenção de redução de tributos. Só que o planejamento tributário não é só isso. Ele é muito mais do que isso. O planejamento tributário busca adequar a empresa à condição tributária, ao sistema tributário do país. Então, tendo em vista que a legislação é muito complexa, eu tenho que ter um planejamento tributário obrigatoriamente, seja para reduzir tributos, ou seja, para pagá-los de forma correta. Né? E também cumprir as chamadas obrigações acessórias, que é o jargão popular, que para a gente, como jurista, nós chamamos de deveres instrumentais, que são as obrigações que decorrem da obrigação principal, que é o pagar o tributo. Então, não é só pagar tributo, tem que
entregado um monte de documentos, e hoje todos eles são através de sistemas informatizados. Esses sistemas informatizados estão conectados. Então, é muito difícil hoje que uma empresa consiga cumprir todas as obrigações se não tiver uma pessoa responsável por trás disso, né? Então, isso na questão do planejamento tributário, da gestão do planejamento tributário. Agora, na gestão do passivo fiscal, na questão que envolve as transações tributárias, de que maneira que a gente pode encontrar vantagens fazendo a gestão do passivo fiscal e colocando dentre os seus elementos as transações tributárias? Que vantagem que a gente pode obter? Primeiro é a regularização fiscal da empresa. Né? Então, uma empresa hoje que não tem uma certidão negativa de débitos pode não conseguir fazer negócio. Através de uma transação tributária, a gente consegue obter a certidão negativa, né? Porque você vai trazer para o governo a garantia de que você vai pagar o tributo. Outra vantagem, redução dos encargos cobrados. Então, veja, o Estado já sabe que é difícil pagar imposto. O Estado já sabe que os encargos sobre os impostos são altos. Então, o que o Estado faz quando ele faz uma transação tributária com o contribuinte? Ele concede ao contribuinte descontos que podem chegar até 100% dos juros das multas e dos honorários advocatícios devidos à fazenda, né? Além disso, o alongamento do prazo para o pagamento da dívida. Então, assim, uma dívida que você teria que pagar à vista para regularizar a situação da sua empresa, você tem até 120 ou até 145 meses para pagar. Além disso, você pode utilizar moedas alternativas para pagar esse débito. Então, digamos que você tenha um precatório que é um crédito que você tem contra o Estado, ou uma outra pessoa tem um precatório contra o Estado e o Estado demora para pagar. A gente sabe que existe todo um processo para esse precatório ser pago, leva anos, às vezes décadas. Você pode adquirir esse precatório no mercado com deságio para utilizar no pagamento da sua dívida. Então, você economiza mais ainda. Além de outros benefícios que são concedidos, e aí a gente fala mais em grandes empresas, que seriam empresas que estão sujeitas ao lucro real, ao regime de tributação do lucro real, que é aquele mais complexo de todos, empresas que possuem os chamados prejuízos fiscais e base de cálculo negativa de contribuição social. São formatos, né, de crédito que o Estado também proporciona para o contribuinte utilizar para pagar parte da sua dívida. Então, as vantagens, elas são múltiplas, porque com uma transação tributária e aí partindo para a transação individual, porque tem duas modalidades, existe a transação por adesão e a transação individual. Fugiu aqui a ligação. Nós estamos conversando com o doutor Marcelo Vicente, ele que é advogado tributarista, professor universitário, mestre em Direito Tributário pela PUC de São Paulo, falando pra gente aqui sobre essa... Já chegou? Tá de volta? Caiu aqui, mas estamos de volta. Ah, bacana. Então, existe uma diferença entre as transações por adesão e as transações individuais. As transações por adesão nada mais são do que um contrato pré-estabelecido que você simplesmente assina. E ele já traz os benefícios que estão estabelecidos na lei. Então, o contrato por adesão é a mesma coisa que você assinar um contrato de seguro, é a mesma coisa que você assinar um contrato padrão com o banco, né? Não existe uma negociação no sentido estrito da palavra. Existem os benefícios que são concedidos nas transações por adesão. Você simplesmente faz a adesão e se submete às regras que estão naquele contrato. Já as transações individuais são aquelas que você comparece frente ao fisco, você comparece frente ao procurador da Fazenda e estabelece as melhores condições para as partes. Então, você vai ter benefício, só que você vai assumir obrigações. Mais recentemente, com uma portaria que foi editada agora e entrou em vigor agora dia 1º, foram estabelecidas condições até, vamos dizer assim, mais amplas para o contribuinte negociar, desde que ele assuma obrigações socioambientais, desde que ele assuma obrigações de sustentabilidade. Então, a lei, o Estado, ele trouxe uma maior abertura de contrapartida para o contribuinte para que ele tenha mais benefícios. Então, em outras palavras, eu te dou o benefício, o governo fala, o Estado, o procurador fala para a empresa, eu te dou o benefício desde que você assuma uma responsabilidade socioambiental, desde que você assuma uma responsabilidade de sustentabilidade,
Ou seja, um exemplo aqui, abrir um maior leque de empregabilidade para pessoas com deficiência física, por exemplo, né? Ou um exemplo básico, mas assim, que fala de sustentabilidade, plantar árvores. Né? Então, assim, eu te concedo um benefício desde que você plante árvores. Tá? Então, são inúmeras as vantagens, tanto do ponto de vista econômico, quanto do ponto de vista de sustentabilidade, até para a própria empresa, para que ela se mantenha, para que ela volte a empregar. Né? Então, uma empresa hoje que tem dívidas, uma empresa, por exemplo, que está em recuperação judicial, ela tem dificuldades para pagar seus funcionários, seus fornecedores, e fazendo uma transação tributária com o Estado e assumindo, muitas vezes, um compromisso de reempregabilidade, ela pode ter com certeza. Né? É verdade. Então, tudo isso envolve um contexto econômico, tanto para quem, isso que é importante também, né, Luiz? É um contexto econômico tanto para quem é empresário, como para aquele que está prestando assessoria para o empresário. Então, para nós, advogados, para os contadores, para os administradores de empresas, é a abertura de um leque enorme de trabalho para nós. Né? Então, quem estiver envolvido com isso, quem souber trabalhar com isso, vai ter um excelente resultado. Muito esclarecedora essa nossa conversa aqui, doutor Marcelo Vicente, advogado tributarista, professor universitário, mestre em Direito Tributário pela PUC. Quem quiser saber mais detalhes, informações, dicas, algumas coisas, encontra o senhor nas redes sociais, não é isso? Exatamente. Quem quiser participar da minha comunidade, que tem crescido a cada dia, e também por conta dos cursos que eu venho ministrando, e eles são através da internet. Hoje a gente está em uma plataforma virtual, né? Hoje eu não estou realizando cursos presenciais, então são cursos online, ou seja, todos podem participar. O meu perfil é o @prof. Marcelo Vicente, tanto no Instagram quanto no YouTube. Está todo mundo convidado a participar. Obrigado, professor Marcelo Vicente. Daqui a pouco nós voltamos. Obrigado.